Hoje a gente vai mergulhar na mente de um pensador que, olha, mudou para sempre o jeito como a gente lê e entende tudo. Sério, de uma mensagem de Zap até uma grande obra de arte. A gente vai falar de Friedrich Schleiermacher, que não é pouca coisa. Ele é tido como o pai da hermenêutica moderna. E tudo começa com uma pergunta bem fundamental, sabe? Quando alguém lê um livro, um e-mail ou, de novo, uma mensagem de texto, como é que dá para ter certeza de que se está pegando a intenção original? Será que o que foi entendido é o que a pessoa quis dizer? Pois é, foi exatamente esse o problema que Schleiermacher decidiu encarar de frente. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho da revolução que ele causou, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver como é que a interpretação era vista antes dele. Olha, antes de Schleiermacher, a tal da hermenêutica, que é a arte de interpretar, era uma coisa bem de nicho, sabe? Era uma ferramenta para poucos, usada só para decifrar textos sagrados, tipo a Bíblia ou leis super complicadas. A ideia geral era que a comunicação do dia a dia, essa era simples, automática. O mal-entendido, isso era visto como um acidente de percurso, uma exceção e não a regra do jogo. E aí chega o Schleiermacher e vira essa ideia de ponta cabeça. Ele apresenta uma proposta que, para a época dele, era, completamente radical. A grande sacada dele é a seguinte: o nosso ponto de partida natural não é o entendimento, mas sim o não entendimento. É isso mesmo. Para ele, toda e qualquer comunicação, da poesia mais complexa à conversa mais banal, exige um esforço ativo para interpretar. É por isso que ele propõe uma hermenêutica universal, uma teoria da arte de entender que vale para absolutamente tudo. E aqui a gente chega na ideia dele que é, talvez, a mais famosa e mais provocadora. O objetivo não é só entender as palavras, mas ir além, é reconstruir o processo de pensamento do autor. E tem mais. A ideia é que, com a análise e o distanciamento do tempo, daria para perceber conexões e implicações na obra que talvez nem o próprio autor tenha percebido conscientemente na hora. É forte, né? Tá, mas como é que se faz isso na prática? Porque parece bem abstrato, né? Bom, o Schleiermacher não ficou só na teoria, não. Ele foi lá e desenvolveu um método, um verdadeiro conjunto de ferramentas para essa nova arte de entender. E a abordagem dele divide a tarefa em duas frentes, o que é bem interessante. De um lado, a gente tem a interpretação que ele chama de gramatical. Essa olha para a linguagem em si, as palavras usadas, as regras da língua, o contexto da frase. Basicamente, ela quer responder o que o texto está dizendo. Do outro lado, tem a interpretação psicológica. Essa foca no autor, nas intenções, no estilo único dele, no seu mundo interior. Aqui a pergunta muda para o que o autor quis dizer com isso. E para juntar essas duas frentes, o Schleiermacher usa um conceito que é simplesmente central para tudo isso: o círculo hermenêutico. A ideia pode parecer um paradoxo no começo, mas faz todo sentido. Não dá para entender o texto como um todo sem entender cada uma de suas partes. Mas, ao mesmo tempo, não dá para entender direito cada parte sem ter uma noção do todo. E esse processo fica bem claro aqui. É um movimento que não para, um ciclo. A gente lê uma parte, um parágrafo, e com isso já cria uma primeira ideia do todo. Aí, com essa ideia do todo na cabeça, a gente volta para aquela parte e consegue entender ela melhor ainda. E esse ciclo se repete, sabe? A cada volta, a compreensão vai ficando mais rica, mais profunda. Não é uma linha reta, é mais como uma espiral. Então, o ponto crucial de tudo isso é o seguinte. Para Schleiermacher, linguagem e pensamento são inseparáveis. São duas faces da mesma moeda. Cada autor tem um jeito particular de usar as palavras que reflete um jeito particular de pensar. É quase como uma impressão digital. Por isso, decifrar um texto é, no fundo, reconstruir essa forma única de pensamento, a singularidade da mente que o criou. E claro, as ideias do Schleiermacher não ficaram lá no passado, presas no tempo dele. Pelo contrário, elas ecoaram por séculos, moldando o que veio depois na filosofia e na teologia de um jeito bem profundo. O impacto dele foi, sem exagero, imenso. Dá uma olhada nesses nomes: Dilthey, Heidegger, Gadamer. Todos eles são gigantes da filosofia do século XX, e todos eles construíram as suas próprias teorias em cima da base que o Schleiermacher deixou. A hermenêutica moderna, do jeito que a gente conhece hoje, realmente começa com ele. Mas, como a filosofia nunca para, é muito interessante ver como a própria hermenêutica evoluiu depois dele. Enquanto o Schleiermacher estava super focado em reconstruir a intenção original do autor, um de seus sucessores mais famosos, o Gadamer, veio com outra perspectiva. Para Gadamer, o significado não é algo que está lá congelado no passado. Ele acontece no encontro, no diálogo entre o texto e a pessoa que está lendo, aqui e agora.
E a influência dele não ficou só na interpretação de textos, não. Na teologia, ele foi igualmente revolucionário. Ele defendeu que a essência da religião não está nos dogmas, nas regras, nas doutrinas. Está, na verdade, numa experiência interior, num sentimento de dependência absoluta que se tem diante do infinito. Ele mudou o foco da razão para o sentimento. Então, para a gente amarrar as ideias desta análise, a grande herança que Schleiermacher deixou foi mostrar que entender é sempre um ato de interpretar. E esse ato de interpretar é um trabalho duplo. É preciso decifrar a linguagem, mas também reconstruir a mente do autor, sempre nesse movimento de ir e vir entre as partes de um texto e a visão do todo. Isso tudo nos deixa com aquela reflexão que está bem no coração do pensamento de Schleiermacher, né? Será que é realmente possível, com uma análise cuidadosa, chegar a entender uma obra e, quem sabe, a pessoa por trás dela, de um jeito até mais profundo do que ela mesma se entendeu? Fica aí uma grande questão para a gente pensar.